Graça e paz, conectados com a palavra. Pode haver quem queira, mas vai ficar sem eira nem beira. O escritor da carta aos Hebreus, ele se expressa de uma forma extraordinária quando diz: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o ser humano. O Senhor está comigo, então está tudo certo. E o profeta Jeremias, lá no capítulo 43 do seu livro, ele traz uma palavra muito semelhante a esta. Capítulo 43, versículos 2 e 3 desse capítulo, diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Então, amistade, aqui atentemos para o fato de que, em momento algum, Deus isenta o seu povo de passar por dificuldades. Enfrentar dificuldades faz parte da caminhada. Não há sustentação bíblica para a doutrina que conduz ao fique rico de qualquer maneira, a não ser que alguém tire o texto do contexto. Deus não nos isenta as provas, bem como não nos isenta o sofrimento. Basta que lembremos dos 3 amigos de Daniel na fornalha que o rei Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais do que o normal. O texto bíblico afirma que os homens encarregados de lançarem os 3 na fornalha, os 3 condenados, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens encarregados morreram por conta das chamas que vinham da fornalha super acesa. Os 3 condenados, por outro lado, nada sofreram. E o próprio Daniel, que foi jogado na cova dos leões famintos. Como é que eu posso saber se os leões estavam famintos ou não? Pelo que o próprio texto registra. Lá no capítulo 6 do livro de Daniel, nós lemos versículo 19 em diante assim: logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz de revelação, revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois sou considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi nenhum mal, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova, e quando o tiraram, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Foi marcante na história de Israel essa situação. Então, Daniel passou a noite toda e os leões não lhe fizeram nada. Os seus acusadores não chegaram nem ao fundo da cova, os leões os estraçalharam. Isso é proteção de Deus. Quando Deus está conosco, então nós temos a segurança garantida. E como disse, o fato marcante que ocorre na história do povo de Israel, na conquista de todas as cidades, sob o comando de Josué, especialmente começando em Jericó. E aí há um episódio bem interessante. Antes de qualquer coisa que fosse feita, Josué teve uma experiência muito interessante. Lá no capítulo 5 do livro de Josué, nós lemos assim, do versículo 13 e seguintes: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou é com os nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor.
Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E aí no capítulo 6, continua seguindo, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos a cidade de Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre carneiro à frente da arca. No sétimo dia marcharão 7 vezes ao redor da arca. Os sacerdotes tocam as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Sem dúvida, Josué ficou muito fortalecido e contente quando soube que o comandante do exército do Senhor estava com ele e com os seus comandados. Seria muito difícil atingir o que Josué e seus liderados conseguiram atingir e conquistar com seus próprios recursos, seus próprios esforços, sem a presença do Senhor. Deus não dispensou o que Josué tinha à disposição. Ele usou o seu exército, mas Deus esteve no comando. Deus diz de si mesmo uma palavra definitiva, contundente, que vale a pena citar aqui como referência. E é no mesmo capítulo do profeta Isaías, do capítulo que eu já li alguns versículos ainda há pouco. Está no capítulo 43, versículo 13, quando ele diz, capítulo 43, versículo 13, então ele diz o seguinte: desde os dias mais antigos, eu sou o que sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? É isso que nós colocamos no início dessa palavra. Poderá haver quem queira, mas ficará sem eira nem beira, porque contra o Senhor ninguém pode. Que Deus nos ajude a entender isso. E quando Deus age, quando Deus faz, quando Deus realiza, ninguém pode impedir. Nós confiemos nisso e que possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, hoje e sempre, seja qual for a circunstância que estejamos vivendo. Confiemos nele. Amém e amém. Vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa certeza. E nós sabemos, ó Deus, que quando Tu ages, ninguém pode impedir. Que Tu és todo poderoso. E Tu ages na hora certa, no momento certo e na medida certa. Ajuda-nos a confiar mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém.